Eu, Dr. Geomatsu, mantive este caso fora das minhas publicações por muitos anos, movido por um misto de respeito e de prudência. Ele dizia respeito a uma família antiga da Costa de Devon e a um farol solitário. Numa certa madrugada tempestuosa, se tornou teatro de fogo, morte e engano. Hoje, quando os protagonistas já não caminham entre nós e os seus nomes podem ser velados por discreta alteração, sinto que nada impede que o relato que chegou a Holmes e o descobrimos naquele cenário batido pelo mar. Entre os muitos enigmas que tive a honra de testemunhar ao lado do meu amigo, poucos combinaram de forma tão estranha herança, loucura aparente, incêndio e um simples relógio de bolso de prata. O caso entrou na nossa vida numa manhã nevoeiro daqueles triados, quando o mundo lá fora parecia reduzido a sombras e silhuetas brancas que se esfumavam nas janelas. Há um cavalheiro à espera na sala, o Dr. Watson, e insisto que é assunto urgente para o Sr. Holmes. Ergui os olhos do jornal e encontrei a olhar atento de Holmes, que já se inclinava para a frente na sua cadeira, como um cão de caça ao sentir o primeiro aroma da presa. Faça entrar o nosso visitante, Sra. Woodsup, e seja tão amável a ponto de nos trazer um pouco de café forte, pois o nevoeiro parece ter penacrado até uma vaciocínio. Minutos depois, a porta se abriu para dar passagem a um homem de aparência discreta, bem vestido, com um rosto em que se lia tanta disciplina do escritório quanto a inquietação de uma consciência carregada. É um advogado, como devia saber, encarregado de representar os interesses da Casa Dankov, uma linhagem outrora poderosa na Costa de Devon. Ele expôs, com voz baixa e contida, a sucessão de fatos que conduziram à sua visita a Bequers Triés, enquanto Holmes o observava com os olhos esmiçados e os dedos justapostos. No antigo solar, um farol particular erguido sobre rochedos ameaçadores, um barão científico chamado Sir Ambrose Demkov, o sobrinho herdeiro chamado Wu, um testamento recentemente alterado por fim, o incêndio que consumiu o farol numa madrugada de tempestade. O corpo de Sir Ambrose fora encontrado entre as escadas internas carbonizadas e, junto dele, entre a fuligem e cinzas, recupera-se um relógio de bolso de prata decorado com o brasão dos Demkov, parado às 1h23. Mais inquietante do que o próprio incêndio é o boato que começava a espalhar-se na aldeia, sussurrando que o jovem bem, atormentado pelas próprias faltas, teria provocado o desastre e talvez até desejar a própria morte. O advogado não precisava dizê-lo com todas as letras para que eu compreendesse que, se a suspeita tomasse forma pública, a honra da casa Demkov seria para sempre maculada. Quando o homem terminou, Holmes permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para o nevoeiro que escorria pela janela como se lá encontrasse o contorno do farol distante. Ao de um incêndio num farol em noite de tempestade, de um testamento alterado às esperanças e de um herdeiro estável, meu caro Watson, e ainda traz para a mesa um relógio para a memória dramática. Parece-me que o destino se divertiu em alinhar todos os elementos que um romancista melodramático desejaria, mas duvido que o destino seja o único autor desta peça. Eu notei o brilho peculiar que se acendia nos olhos do meu amigo, aquele mesmo brilho que tantas vezes precedera às suas mais brilhantes deduções. Diga ao seu cliente que aceitarei examinar a cena deste evento tão fortuito e que partirei para Devon ainda hoje, acompanhado do meu cronista habitual. O advogado suspirou com um alívio quase palpável, como alguém que deposita um fardo pesado nas mãos de um carregador muito mais robusto. Poucas horas depois, eu e Holmes nos encontrávamos num comboio que deixara para trás o fumo cinzento de Oldas e se dirigia para o ar cortante da costa. Através da janela, as planícies verdes iam-se dando lugar a campos recortados por muros de pedra e ao longe já se percebia, como uma linha azul escura, a presença poderosa do mar. Tepá, Watson, como os homens se apressam em atribuir à fatalidade aquilo que simplesmente não conseguem ou não desejam explicar. Um incêndio num farol é sempre explicado pelo vento e pelo combustível, tal como um enforcado solitário é sempre explicado pela melancolia e pelo remorso. Contudo, tanto o fogo quanto a corda podem ser manipulados com a mesma frieza com que se manipula uma caneta sobre o papel de um testamento. Eu perguntei a Holmes se ele inclinava-se já terá a hipótese de crime, e não de acidente, mesmo antes de ver o local. Meu caro amigo, a palavra acidente é frequentemente a muleta dos espíritos preguiçosos, mas devo admitir que ainda não tenho dados suficientes para preferir um caminho ao outro. Sei apenas que o homem alterou o testamento 2 semanas antes de morrer, que o herdeiro não é reputado pela sua estabilidade e que um relógio muito particular decidiu parar numa hora dramática. A viagem transcorreu com esse tipo de conversa, em que Holmes parecia mais interessado em desenhar possibilidades do que em fixar conclusões, e eu não deixava de admirar a agilidade com que o seu pensamento saltava de ponto em ponto. Ao chegarmos à pequena estação costeira, o vento carregado de salos recebeu com uma rudeza que Lumes raramente conhece, e a silhueta de uma torre branca recortava-se, distante, contra o seu polo. Que ela era, como vim a saber, a torre do farol de Dankov, parcialmente endurecida, como se o incêndio recente ainda tivesse deixado marcas visíveis na sua pele de pedra.
Um coxo simples nos levou até o soar, um casarão antigo que servia um pouco afastado da aldeia, cercado por árvores retorcidas e por um jardim que parecia ter conhecido dias melhores. Ao subirmos os degraus de entrada, uma mulher de meia-idade, rosto pálido e olhos chinos, abrimos a porta e saudou-nos com uma mescla de respeito e apreensão. Sejam bem-vindos ao Solar Dankov. Senhores, o jovem senhor que está à vossa espera e o administrador pediu que fossem conduzidos primeiro à sala de visitas. Percebi pela maneira como ela pronunciava o nome do herdeiro que havia ali afetos, mas também um receio profundo de que qualquer palavra mal colocada pudesse prejudicá-lo. Fomos introduzidos numa sala de teto alto, onde retratos antigos observavam em silêncio desde as paredes escuras, e logo se nos juntou um homem de cerca de 30 anos, alto, de ombros magros e olhar febril. O senhor desses Sherlock Holmes e este Dr. Watson é uma rosa que tenham vindo, ainda que eu tenha medo do que possam encontrar. É o Denkov, o herdeiro, e eu notei imediatamente que havia algo quebrado na sua postura, como se a reconciliação recente com a família e o peso das suspeitas tivessem puxado em direções opostas o seu espírito. A ofa é nossa, Sr. Dankov. Viemos para procurar a verdade, não para julgar quem quer que seja. Se a verdade o for ser, tanto melhor para si. Se o condenar, ao menos o condenará com justiça. O que estremeceu ao ouvir essas palavras duras, mas justas, e convidou-nos a sentar, enquanto a governanta, que logo soubemos chamar Selimar, nos servia chá com maus trevos. Foi ele, e não o advogado, quem nos contou com mais pormenores a história recente da família, a reconciliação com o tio, a alteração do testamento e a noite fatal do incêndio. Meu tio era um homem rígido, senhores, mas nas últimas semanas, após o meu regresso das colónias, parecia haver em seus olhos uma brandura que eu não via desde a infância. Ele mandou chamar o advogado, regisou o testamento e disse-me, ao seu mostrado juízo, a casa de Dankov voltaria a ser minha por direito e por confiança. Foi a primeira noite em muitos anos em que dormi com alguma esperança, mas essa esperança foi devorada pelo fogo que levou o meu tio e quase levou também o meu nome. O passou então a mão pelos cabelos, revelando dedos manchados de tinta, prova de passar horas a escrever e a ver papéis, talvez uma tentativa de pôr ordem, finalmente, na própria existência. Perguntei, com delicadeza, sobre o relógio de bolso de prata que fora encontrado junto ao corpo de Sir Ambrose. Esse relógio foi-me dado no dia em que nasci e era, dizem, o orgulho do meu tio, que mandou levar no nosso brasão. Confesso que nas últimas semanas eu o usava pouco, pois percebi de malgrado a lembrança das minhas responsabilidades, e posso apenas dizer que em certo momento o entreguei ao Sr. Pritchard, o administrador, para que mandasse ajustá-lo. A menção de Pritchard, onde nos deu uma sobrancelha, sinal que acrescentava um novo nome ao seu mapa mental do caso. O que explicou que dar Pritchard era, desde muitos anos, o homem encarregado de gerir as contas, agendas e até manutenção do farol, conhecendo melhor do que ninguém os cantos da propriedade. Não tardou que o próprio Pritchard entrasse na sala, um homem de meia-idade, de porte correto, rosto amuloso e olhos, embora desfeitos, pareciam de cada pessoa e cada fase. O Sr. Holmes, se não me engano, e o Dr. Watson, sejam bem-vindos à casa Dankov, ainda que me entristeça que esta visita se deva a um infortúnio tão recente. Anuar ferramentas quando momentos oportunos, Sr. Pritchard, e eu fogo menos ainda, mas permita-me dizer que homens mais atentos que as chamas podem por vezes esclarecer aquilo que elas obscurecem. Os dois homens se encararam por um instante e tive a nítida sensação de que cada um pesara o outro, como espadachins que tocam as lâminas antes do duelo. Pritchard confirmou, com calma, que de facto recebera o relógio do jovem, o para ajustes, e que anterior ao relógio da aldeia, de onde o objeto teria voltado em perfeito estado. Recordo-me, porém, ao vê-lo, Sir Ambrose fez um comentário curioso, dizendo que aquele relógio representava o tempo que desejava restituir ao sobrinho. Numa dessas noites, ao subir ao farol, comentou que poderia levá-lo consigo, com um sinal de reconciliação, mas confesso que não sei se o fez de fato. A face, lançada com aparente naturalidade, vinha já impregnada de um aroma de explicação antecipada e eu vi os olhos de Holmes estreitarem-se quase imperceptivelmente. Suponho que o farol permanece no estado em que foi encontrado após o incêndio, com a exceção das medidas de segurança necessárias para evitar acidentes. Assim é, Sr. Holmes, o inspetor local limitou-se a recolher alguns destroços e acelerar a entrada, à espera de ordens superiores. Então procurei que a nossa próxima conversa se faça lá, onde o fogo falou mais alto que as palavras dos homens. A par já começava a declinar quando deixámos o soar em direção ao farol, guiados por Pritchard e por ele em par, que insistiu em acompanhar-nos até certo ponto do caminho. Sir Ambrose dizia que o farol é o verdadeiro coração da casa, o Dr. Watson, e às vezes penso que ele amava mais aquela torre do que qualquer pessoa viva.
Caminhávamos por um trilho estreito que se aproximava dos cocheiros, e o mar regia embaixo com uma fúria contida, lançando sal e espuma contra as pedras escuras. O farol erguia-se adiante, alto e branco, mas com manchas negras onde o fogo havia lambido a estrutura com dedos de um gigante chamuscado. Ao aproximar-nos da porta de entrada, notei que o ferro do folho ainda mostrava sinais de ter sido submetido a um calor intenso e onde esteve para o estar com atenção quase amorosa. Veja, Paxson, como calor formou metal num gesto de ironia e, no entanto, conservou claramente a posição em que o ferrou se encontrar. Eu segui o seu olhar e percebi que a barra de ferro parecera ter sido dobrada enquanto empurrava a fechadura, como se a própria torre tivesse sido trancada por uma mão invisível no momento do incêndio. A natureza feramente se dá ao trabalho de fechar portas com tanta precisão. No carro, este folho estava para dentro quando o fogo chegou ao seu auge. Entramos com cuidado, pisando sobre vestes de madeira que rangiam debaixo das voltas, e começámos a subir as escadas estreitas, onde as paredes mostravam diferentes graus de queimadura. O odor de fuligem ainda parava no ar, misturado ao sal e à umidade, e eu sentia um arrepio que não vinha apenas do vento que atravessava as fissuras. Num patamar intermédio, Pritchard indicou o lugar onde o corpo de Sir Ambrose fora encontrado, prostrado junto à parede, parcialmente protegido por uma curva da escada. Foi ali que Holmes pediu ao inspetor local, um homem robusto que nos aguardava, que mostrasse o relógio de bolso recuperado entre os destroços. Aqui está, Sr. Holmes. Guardei o objeto como prova, embora todos por aqui entendam que o caso foi um triste acidente. O relógio foi retirado de um saco de tecido e eu vi o brilho opaco da prata chamuscada, cortado por manchas negras de fuligem. Holmes tomou o pequeno objeto nas mãos, examinando primeiro o exterior, depois abrindo com cuidado a tampa, onde ainda se podia distinguir o brasão da família e uma inscrição quase apagada. Um presente de nascimento, pelo estilo da gravura e um mecanismo suíço de boa qualidade que não se rende facilmente ao primeiro sopro de calor. Ele aproximou o relógio da pequena claridade que entrava por uma fresta, inspecionando o mostrador parado e as delicadas peças internas com a atenção de um cirurgião diante de um órgão vital. Para Watson, que embora o exterior tenha sofrido bastante, o interior não apresenta a mesma uniformidade de dano. Ele explicou que, se o calor extremo tivesse parado o relógio por fusão ou deformação, esperaria ver um padrão diferente de marcas nas engrenagens, o que não era exatamente o caso. Terminada a inspeção, descemos novamente até à base da torre, e a mão pude deixar de notar como Holmes tocava de vez em quando na parede, como se estas pudessem contar-lhe o caminho das chamas. Ao regressarmos ao solar, a noite já se havia materializado em torno do casarão, trazendo consigo o som distante das rondas e o silvo do vento nas árvores retorcidas. Fomos conduzidos a uma sala de jantar simples, onde o nos aguardava com uma expressão ansiosa, enquanto Ellen Bard supervisionava discretamente o serviço de sopa e carne assada. Dizem que visitaram o farol, senhores, e não posso deixar de perguntar se viram algo que eu deva temer. E o suficiente para saber que a história não é tão simples quanto o vento e o combustível, Sr. Duncombe, mas ainda não o suficiente para concluir quem deve temer o quê. As palavras de Holmes deixaram-o visivelmente perturbado, e os seus dedos bateram, nervosos, na borda do pacto, como se marcassem vida no interior descompassado. Há quem diga que eu desejei a morte do meu tio, mas a verdade é que eu desejava mais o seu perdão do que a sua herança. Na noite anterior ao incêndio, confesso que caminhei até aos desceres e que pensei em atirar-me ao mar, mas acabei por recuar, aterrorizado pela ideia de abandonar ainda mais ousado o nome que carrego. A confissão foi dita com tal sinceridade e vergonha que eu, médico e observador, não pude deixar de acreditar no tormento daquele jovem. E no meio do incêndio, onde estava Sr. Duncombe, e quem pode testemunhar a seu favor? O médico da aldeia pode atestar que me deu um sedativo, Sr. Holmes, pois eu não conseguia dormir desde a reconciliação, e juro que nessa noite mal tive forças para sair do quarto. Holmes assentiu, sem demonstrar entusiasmo nem descrença, e virou-se então para Pritchard, que comia em silêncio, como se aquela conversa fosse apenas mais um item nas suas contas diárias. E o Sr. Pritchard, onde se encontrava quando o farol ardeu como uma vela consumida pela tempestade? Eu estava aqui no solar, Sr. Holmes, revisando alguns livros de contas no meu escritório, e várias criadas poderão confirmar que me viam àquela hora. Notei, porém, que Pritchard não me ensinou um horário preciso, apenas uma vaga ocupação, como alguém que sabe que a névoa do costume pode encobrir as marcas do relógio. Naquela noite, ao nos recolhermos aos quartos que nos haviam sido preparados, Holmes caminhou de um lado ao outro no aposento, fumando o seu cachimbo e deixando que a fumaça desenhasse arabescos no ar. Temos Watson, um velho senhor orgulhoso que morre num lugar que dominava melhor do que qualquer outro. O herdeiro atormentado confessa ter contemplado o suicídio e um administrador conhece cada pedra desta casa e desta póstena.
Temos ainda um relógio que decide imobilizar-se numa hora que coincide com a tragédia, e um fluido formato colocou-a, mas preso na posição trancado, como se a própria morte tivesse fechado a porta por dentro e por fora. Eu arrisquei a hipótese que o pudesse, num acesso de desespero, ter ido ao farol, discutido com o tio e provocado um incêndio, talvez sem intenção plena, talvez com ela. Muito pode-se que a aldeia apreciaria e que até o nosso advogado preferiria abraçar em segredo, pois o suicídio é mais fácil de calar do que um assassinato premeditado. Contudo, perguntei, meu caro, por que razão o homem que deseja acabar com a vida escolheria fazê-lo moldar-te para o tio, era símbolo de honra e de serviço à comunidade. Tenho a sensação de que o farol foi escolhido não pelo jovem, mas por alguém que sabia como transformar um símbolo de orgulho num cenário de desgraça aceitável. Falámos ainda longamente naquela noite sobre a arquitetura do farol, a distribuição das marcas de queimadura e a singular condição do relógio, até que o cansaço se impôs e nos deitamos. Na manhã seguinte, Holmes pediu que eu acompanhasse à aldeia, onde pretendia visitar o relógio mencionado por Pritchard, o Sepofaumipi. A pequena loja de pique cheirava a limpo e metal polido, e as paredes estavam cobertas por relógios de todos os tamanhos, tic-tac em descompasso, como se cada um seguisse a própria opinião sobre o tempo. O relógio confirmou, com voz paciente, que se fera de Pritchard o relógio de prata do jovem, o que encontrara um mecanismo em excelente estado, exigindo apenas uma limpeza e um leve ajuste. Segundo ele, o relógio daquele tipo não pararia facilmente com simples aumento de temperatura, a menos que o calor fosse intenso e prolongado, o que deixaria marcas mais graves nas peças internas. Holmes ouviu tudo em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas sobre a robustez do mecanismo e sobre o modo como um choque podia interromper o movimento do pêndulo anterior. Ao sairmos da loja, ele comentou, como Lessel disse, que às vezes o relógio sabe mais sobre o caráter de um momento do próprio dono desse relógio. Durante os 2 dias seguintes, Holmes prosseguiu a sua investigação com uma tenacidade silenciosa, incluindo descatamento criados, examinando documentos no escritório de Pritchard e retornando mais de uma vez ao farol. Eu, por minha vez, vi o jovem vacilar entre esperança e desespero e assisti a várias cenas em que eu, à beira das lágrimas, implorava a ela lembrar que acreditasse na sua inocência. O senhor sempre foi um rapaz impossível, Sr. Book, mas nunca maldou-se, e eu preferia perder a voz do que acusá-lo do que quer que seja. Essas palavras, proferidas com a firmeza de quem viu crescer a criança e o homem, pareciam ser o último fio que mantinha a sanidade de o presa ao mundo. Certa tarde, enquanto eu caminhava com o junto aos desceres, vi no seu rosto aquela expressão que já observei em pacientes prestes a ceder ao peso de um remorso ainda não macio. Diga-me, Dr. Watson, acredita realmente que o Sr. Holmes poderá limpar o Manon, ou esta visita é apenas a última cortesia que o destino concede? Respondi que, se existisse um caminho qualquer para a verdade, onde o encontraria, pois era da própria natureza dele não descansar enquanto uma peça do tabuleiro permanecesse oculta. Então tu, depois de um longo silêncio, confessou-se culpado, não pelo incêndio, mas por anos de imprudência, dívidas e humilhações que haviam preparado o terreno para que qualquer acusação parecesse plausível. Quando regressámos ao solar, encontramos Holmes sentado na biblioteca, rodeado por livros de contas, mapas da costa e um conjunto de papéis que pareciam pertencer ao testamento e a outros documentos legais. Sente-se um momento, Watson, e observe como o dinheiro pode, por vezes, calar tão alto quanto as chamas de um farol em plena madrugada. Ele mostrou-me, o homem, os contratos e escrituras que havia examinado, destacando as cláusulas que determinavam a remuneração e os poderes de Pritchard como administrador. Enquanto o herdeiro permanece dependente, uma percentagem generosa das rendas e dos lucros passa por estas mãos diligentes, e ninguém lhe perguntaria muito sobre o destino de cada moeda. Caso o herdeiro fosse curado incapaz por motivos de fraqueza mental, um conselho de corabos, entre os quais o nosso Sr. Pritchard continuaria a gerir a fortuna em nome da memória de Sir Ambrose. Mas se o se mostrasse são, decidido e resolvido a rever as contas do passado, alguns números poderiam tornar-se muito embaraçosos para o administrador. Não foi preciso muito mais para que eu compreendesse a direção do raciocínio de Holmes, e confesso que senti um arrepio ao imaginar a frieza necessária para planear a morte de um patrão idoso e a desgraça moral de um herdeiro vulnerável. Nessa mesma noite, Holmes pediu que fossem chamados à biblioteca por Pritchard e Elinor, alegando desejar fazer algumas perguntas finais antes de regressar a Londres. A atmosfera na sala, quando todos reuniam, era dessa como um nevoeiro que às vezes descia dos desceres, e ouviu o vento bater nas janelas como se o mar quisesse também assistir ao que estava para acontecer. Sr. Dankoff, Sr. Pritchard, Sr. Awar, agradeço-vos a presença e prometo ser tão breve quanto a verdade me permitir. Passei as dias a examinar a morte de Sir Ambrose e creio ter chegado a uma conclusão que poderá parecer surpreendente, embora, como sempre, seja apenas a consequência lógica dos fatos observados.
O game palideceu. Pritchard manteve o rosto inexpressivo e Elendar levou instintivamente a mão ao peito, como se quisesse impedir que o coração saltasse para fora do corpo. Conhecemos pelo farol essa toda austera que o velho senhor considerava o coração da casa. Se o incêndio fosse realmente um acidente, eu esperaria que o fogo começasse onde a chama é legítima, junto à grande lanterna e aos depósitos principais de combustível. No entanto, as marcas que observei nas escadas indicam claramente que o foco inicial esteve num patamar intermédio, num pequeno depósito auxiliar, o que sugere manipulação deliberada. Holmes descreveu, com calma implacável, o padrão de queimadura, o fogo deformado e o facto de a porta parecer ter sido trancada por fora quando o fogo atingiu a maior intensidade. Sir Ambrose, homem experiente naquele ambiente, teria tido grande dificuldade em incendiar o farol por descuido, mas grande facilidade em reconhecer que estava preso quando tentou descer. Alguém o encorajou a subir sozinho naquela noite, alguém que sabia que o velho não resistia à tentação de vigiar a torre durante a tempestade. Esse mesmo alguém preparou com antecedência o local, esperando combustível e calculando o tempo necessário para que o fogo o surpreendesse a meio caminho das escadas. Pritchard, até então imóvel, mudou ligeiramente a postura, cruzando as mãos à frente do corpo, como se quisesse esconder um pequeno tremor. Em seguida, temos o relógio de bolso, o elegante instrumento de prata que marcava o nascimento e o de órgão do Ti. Ele foi encontrado junto ao corpo, parado às 1h23, hora aproximada em que os pescadores viam um clarão mais intenso no farol. A aldeia e o inspetor aceitaram de bom grado que o calor extremo teria parado um mecanismo naquele exato momento, mas o relojeiro mostrou-nos que o interior do relógio sofreu menos do que se faria num tal fogo. Onde explicou que a mola principal apresentava uma torção súbita, compatível com um choque mecânico ou uma manipulação brutal pouco antes de parar, mais do que com a progressão lenta do calor. Em outras palavras, o relógio não moveu com fogo. Sears foi assassinado antes dele. Alguém o preparou para ser um testemunho mentiroso, fixando numa hora conveniente o momento da tragédia. Nesse ponto, o ergueu-se da cadeira, incrédulo, como se o chão se houvesse deslocado sobre os seus pés. Está a dizer que o relógio foi usado contra mim, Sr. Holmes, que transformaram o presente do meu nascimento na prova da minha suposta culpa. Exatamente, Sr. Damkov, porque poucos objetos ligam tanto o Sr. a Sir Ambrose quanto esse relógio, que ele passou a levar consigo ao farol depois da reconciliação. Se o relógio fosse encontrado junto ao corpo, qualquer mente preguiçosa concluiria que o sobrinho estivera lá ou que, no mínimo, a sua sombra parava sobre o velho naquela noite. Elendar levou-me aos olhos e vi lágrimas brilhar, não apenas por Sir Ambrose, mas pela crueldade de se usar um símbolo de afeto como arma. Esta-nos então perguntar quem teve o relógio nas mãos no momento oportuno, quem compreendia o mecanismo, quem tinha o ar de subir ao farol sob diversos pretextos e quem, sobretudo, perderia o seu poder se a reconciliação entre tio e sobrinho se consolidasse. Sabemos que alguém entregou o relógio ao administrador para o mandar arrestar e que o relojeiro devolveu a esse mesmo administrador. Sabemos que Sir Ambrose o recebeu mais tarde, possivelmente pela intermediação de alguém que desejava tocar o seu lado sentimental. Pritchard abriu a boca como se fosse protestar, mas Holmes ergueu um dedo, pedindo silêncio. Também sabemos, por meio de documentos que tive a oportunidade de ler, que durante anos o Sr. Pritchard desfrutou de poderes amplos sobre as finanças da Casa Damkov. E que estes poderes se tornariam alvo de escrutínio caso, finalmente sóbrio e decidido, assumisse o comando efetivo da herança. Se, pelo contrário, o fosse considerado frágil e instável, o Sr. Pritchard continuaria a ser o guardião das vendas, talvez por toda a vida. O silêncio que se bateu sobre a sala foi tão profundo que se podia ouvir, ao longe, o quebrar das ondas e o bater de um relógio de parede, como um eco irónico do pequeno mecanismo de prata. Essa é uma construção engenhosa, Sr. Holmes, mas continua a ser apenas uma teoria sem prova direta. A prova está no próprio relógio, Sr. Pritchard, e no ferrolho de farol, e nas cartas amanhas que ensinam ao suicídio de Hugo, cartas que revelam detalhes íntimos que apenas alguém muito próximo da rotina da casa poderia saber. Encontrei rascunhos dessas cartas queimados no seu cesto de papéis, com o braço de pinto idênticos aos seus registros de contas. Eu vira, de fato, esses gestos negros, que a mão cuidadosa de Holmes havia retirado do cesto, recompondo o suficiente para reconhecer a caligrafia e as formulações rebuscadas. Foi o senhor que acalentou a suspeita de que o contemplara a morte no farol, o senhor que alimentou o boato que o jovem era capaz de destruir o próprio nome para fugir aos seus erros. Enquanto isso, encorajou Sir Ambrose a subir à torre naquela noite de tempestade, talvez com palavras sobre o veio de ver, enquanto o senhor próprio preparava cenário abaixo. O rosto de Pritchard contraiu-se de forma quase imperceptível, e eu vi naquele instante uma máscara antiga rachar, dando passagem a algo mais duro e mais sombrio.
Bem, naquela noite, o senhor subiu ao farol com Sid Ambrose, fingindo verificar as reservas de combustível, e ele levou consigo o relógio, já preparado para parar ao mínimo show. Depois de certificar que o vento permaneceria na torre, seu sozinho, trancou a porta do lado de fora e acendeu o fogo no patamar intermédio, sabendo que as chamas subiriam para apanhar a sua vítima a meio caminho. O relógio, exposto ao calor numa posição calculada, parou quando o fogo atingiu a maior intensidade naquele ponto, fixando a hora que o senhor desejava que todos acreditassem ser a da morte. Elenbar deixou escapar um pequeno gemido e Hugo apoiou-se na mesa, como se o peso da revelação lhe tivesse arrancado as forças. Ele não entenderia, Sr. Holmes. Nenhum deles entenderia. Eu mantive esta casa viva, enquanto os senhores jogaram cartas nos escuros e desperdiçaram o que os camponeses soaram para vos dar. Sir Ambrose era um tirano de velhas tradições, ando o responsável que teria destruído tudo ao primeiro capricho. Alguém precisava proteger Demcoff de si mesma. A voz de Pritchard, antes tão controlada, tornara-se tersa e amarga, como se as palavras já muito contidas finalmente encontrassem uma altura. Proteger, Sr. Richard, ou possuir. Na sua mente, esses dois verbos confundiram há muito tempo. O administrador lançou um olhar em redor, talvez à procura de uma saída física ou moral, mas encontrou apenas a firmeza de Elenbar, o espanto ferido de Hugo e a imobilidade cortante de Owens. O senhor matou o meu velho patrão e tentou destruir o rapaz que eu criei, Sr. Pritchard, e ousa falar em proteção. As palavras de Ellen tinham menos brilho retórico do que as de Holmes, mas carregavam um peso moral que nem o mais hábil advogado poderia dissipar. Naquela noite, o inspetor local tomou Pritchard sob custódia e, nas semanas que seguiam, as provas recolhidas prontos foram mais do que suficientes para convencer as autoridades que o incêndio fora tudo menos um acidente. O Demcoff foi libado de qualquer suspeita de participação na morte do tio e, embora a sua reputação não ficasse incólume, ao menos recuperou o direito de caminhar sem faro de uma culpa injusta. Eu recordo-me vividamente o dia em que o jovem nos acompanhou até à beira dos rochedos, enquanto o farol, em parte estourado, voltava a erguer a sua luz sobre as águas. Nunca poderei agradecer o suficiente, Sr. Holmes, Dr. Matson, mas temo que, mesmo com a verdade revelada, algumas sombras jamais abandonem este lugar. As sombras pertencem ao passado, Sr. Demcoff. A luz do farol pertence ao futuro. Use a sua herança com mais juízo do que os seus antepassados, e talvez um dia este caso não seja lembrado senão como uma história que um velho médico escreveu para manter viva a memória da justiça. Despedimos da casa de Demcoff com um misto de alívio e melancolia enquanto o comboio nos levava de volta a Londres, eu via pela janela o mar claro lentamente até se tornar apenas uma linha distante. Holmes permaneceu quase todo o tempo em silêncio, olhando para a sucessão de campos como se a sua mente ainda estivesse a seguir, em pensamento, o caminho das chamas pela escada do farol. Apenas uma vez, já próximo de Londres, ele se virou para mim com um leve suíço, daqueles que faramente concedia. Lembre-se, Watson, que nem sempre é o fogo que revela o criminoso, mas sentiu que sobrevive ao fogo, por mais pequeno que seja, como um relógio que temos que se recusa a mentir completamente. De facto, anos mais tarde, ao ver os meus cadernos, percebi que este caso, que por tanto tempo mantive inédito, dizia menos respeito ao farol e ao incêndio do que ao modo como o homem tentou aprisionar o tempo e a herança numa armadilha de metal e de chamas. Agora, dirigindo-me assim que escuto esta história em voz alta, sinto quase a mesma hesitação que senti ao escrever as primeiras linhas deste lado. Quero agradecer-vos, de coração, por terem escutado este caso nunca revelado de Sherlock Holmes até o último instante. Se apreciaram esta história, peço-vos que deixem um gosto no vídeo, porque é simples, este ajuda muito mais do que pode parecer. Convido-vos também a subscrever o canal e a ativar as notificações, para que possam acompanhar outros casos que têm guardado nos meus cadernos. Ficarei muito contente se deixarem um comentário, partilhando as vossas impressões sobre o farol de Demcoff, sobre o relógio de prata e sobre as deduções do meu velho amigo Owens. Se desejarem apoiar ainda mais este trabalho, podem usar o código de resposta rápida no canto inferior direito do vídeo ou um link na descrição para fazer uma contribuição ao canal. Na descrição do vídeo encontrarão também ligações para outras séries completamente diferentes, com histórias que exploram lados diversos do mundo de Sherlock Holmes e de muitos outros universos. Despeço-me por agora, agradecendo mais uma vez a vossa companhia e espero encontrar-vos muito em breve em mais um dos casos nunca revelados de Sherlock Holmes. Até à próxima aventura e que a luz do vosso próprio farol interior nunca se apague.